Que clareia o mundo inteiro, e São Jorge no espaço a iluminar esse terreiro. Já vem chegando os guerreiros de São Jorge, todos de lança na mão, protegendo esses irmãos. Esses guerreiros, eles quebram macumbeiros, eles quebram feiticeiros, pois debaixo do alazão. Esses guerreiros, eles quebram macumbeiros, eles quebram feiticeiros debaixo do alazão. Lua bonita que clareia o mundo inteiro, e São Jorge no espaço a iluminar esse terreiro. Já vem chegando os guerreiros de São Jorge, todos de lança na mão, protegendo esses irmãos. Esses guerreiros, eles quebram macumbeiros, eles quebram feiticeiros debaixo do alazão. Esses guerreiros, eles quebram macumbeiros, eles quebram feiticeiros debaixo do alazão. Lua bonita que clareia o mundo inteiro, e São Jorge no espaço a iluminar esse terreiro. Já vem chegando os guerreiros de São Jorge, todos de lança na mão, protegendo esses irmãos. Esses guerreiros, eles quebram macumbeiros, eles quebram feiticeiros debaixo do alazão. Esses guerreiros, eles quebram macumbeiros, eles quebram feiticeiros debaixo do alazão. Ogunhê, Patacori, Ogum, Ogunhê, meu pai. Patacorê, Ogum! Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum é meu pai. Na petição da Virgem Maria. Ogum é meu pai.
Salve nosso pai Ogum. Ogum, e meu pai, Patacuri Ogum. Nessa casa de guerreiro, Ogum, eu vim de longe pra rezar. Ogum, Rogo a Deus pelos doentes, Ogum, na fé de Obatalá. Ogum, Ogum, salve a casa santa, os presentes e os ausentes. Ogum, salve a esperança, salve velhos e crianças. Preto velho ensinou na cartilha de Aruanda. Pai Ogum não esqueceu como vencer a demanda. A tristeza foi embora na espada de um guerreiro, na luz do romper da aurora. Vem brilhar nesse terreiro. Salve algum. Salve algum. Ogum e Patacuri Ogum, meu pai. Oi, lua bonita que clareia o mundo inteiro, e São Jorge no espaço a iluminar esse terreiro. Já vem chegando os guerreiros de São Jorge, todos de lança na mão, protegendo esses irmãos. Esses guerreiros, eles quebram macumbeiros, eles quebram feiticeiros, por debaixo do alazão. Esses guerreiros, eles quebram macumbeiros, eles quebram feiticeiros. Boa noite. Salve meus irmãos, a bênção meus irmãos, a bênção os mais novos, os mais velhos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje com a presença do Ogum Eric de Ogum Choroquê. Bem-se, irmãos. Espero que a semana de vocês tenha sido boa, que tenha sido uma semana de muito axé, uma semana de muita luz, de muitas vitórias, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Se alguém tiver algum problema no áudio aí, me avisa aí. Lembrando que a gente tem aquele delay, né? Aquele atraso um pouquinho entre o que eu falo e o que vocês escutam. Então, às vezes, se eu fico um tempo quieto, é porque eu estou esperando aparecer alguma mensagem de vocês aí, para saber se está todo mundo me ouvindo, tá bom? A benção, mãe Dalva, seja bem-vinda, tá? Que Ogum abençoe meus filhos. Bom, gente, essa semana é uma semana muito especial para mim, uma semana de muito axé, né? Semana que a gente comemora aí o nosso orixá Ogum, dia 23
de abril, dia de São Jorge Guerreiro, sincretizado Ogum na Umbanda. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre Ogum, né? A gente veio falar um pouquinho sobre quem é o Ogum na Umbanda, né? Mostrar um pouquinho para vocês sobre o Ogum na Umbanda, o que nós entendemos, né? O que o Nussi entende, o que o Nussi prega, o que o Nussi ele adota como doutrina dentro da nossa religião, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre Ogum, né? Desde o início, desde a história um pouquinho do orixá, mas o nosso foco sempre voltado para a Umbanda, então a gente vai falar um pouquinho na Umbanda sobre os caboclos de orixá. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, né? Suas opiniões. Vamos fazer uma live legal, né? Salve a abertura dos trabalhos. Salve. Me abre essa Girogum. Não deixa a demanda entrar. Me abre essa Girogum. Não deixa a demanda entrar. É hora, Ogum. É hora de trabalhar. É hora, Ogum. É hora de trabalhar. Me abre essa Girogum. Não deixa a demanda entrar. E abre essa Girogum. Não deixa a demanda entrar. É hora, Ogum. É hora de trabalhar. É hora, Ogum. É hora de trabalhar. É hora, Ogum. É hora de trabalhar. Salve a abertura dos trabalhos. Salve, Salve nosso pai Ogum. salve. Ogum já venceu, já venceu, já venceu. Ogum venceu, demanda e quem manda é Deus. Ogum já venceu, já venceu, já venceu. Ogum venceu, demanda e quem manda é Deus. E Ogum já venceu, já venceu, já venceu. Ogum venceu, demanda e quem manda é Deus. Ogum já venceu, já venceu, já venceu. Ogum já venceu, demanda e quem manda é Deus. Lá vem três cavaleiros, deixa eu vir que eu quero ver. Lá vem três cavaleiros, deixa eu vir que eu quero ver. Um era Ogum e era Ogum, nada eu beijei. Um era Ogum e era Ogum, mimado e Ogum mexer. Lá vem três cavaleiros, deixa eu vir que eu quero ver. Lá vem três cavaleiros, deixa eu vir que eu quero ver. E um era Ogum e era Ogum, nada eu beijei. Um é Ogum e era Ogum, mimado e Ogum mexer. Fala com mexer de novo, fala com mexer. Fala com mexer. Fala com mexer. E fala com mexer. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o poder, o reino, a glória, agora e sempre, assim seja e assim será. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho de Ogum, do orixá Ogum. Dentro das lendas africanas, conta-se que Ogum é o orixá do caminho, porque foi ele que trouxe todos os orixás, ele que guiou os orixás no caminho do Orum até o Aê, né? Então, Orumilá criou o mundo, e após ele criar o mundo, ele liberou o mundo, né, a terra, para que os orixás pudessem nela habitar. E ele determinou Ogum que levasse as pessoas, que trilhasse as pessoas por esse caminho, tá? E Ogum veio na frente, trilhando, abrindo o caminho para que os orixás pudessem chegar na terra.
né? Por isso que nós dizemos que Ogum é o Senhor dos caminhos. Por isso que nós damos ao Ogum, por isso que na nossa religião tratamos Ogum como o Senhor das estradas, dos caminhos, ele que trilha os nossos caminhos, né? Uma outra lenda fala muito de Ogum como um guerreiro, né? O grande guerreiro louco, tá? Por que o guerreiro louco? Porque o Ogum, ele gostava muito da guerra e quando ele entrava na guerra, ele acabava perdendo um pouco a cabeça, ele não tinha limites, né? Ele não tinha controle. Por isso que falam muito que filho de Ogum, ele costuma perder a cabeça, ele costuma perder um pouco os limites, né? Tem uma história que diz que Ogum, ele passou muitos anos lutando em guerras longe da sua cidade e um dia ele resolveu voltar para sua aldeia, né, para o seu reino, para ver como que as coisas estavam. Só que infelizmente naquele dia era um dia santo. E no dia santo as pessoas não podiam falar, era o dia do silêncio, as pessoas elas não podiam falar. Ogum chegou e ninguém o saudou, as pessoas viram ele e não o saudaram, né? Ele começou a falar com as pessoas para entender, tipo, vocês não me conhecem, vocês não estão me vendo, e as pessoas não respondiam porque elas não podiam, né? Então Ogum sacou da sua espada numa grande fúria e começou a cortar as suas cabeças. Patakyori, Ogum, né? Corte as cabeças, Ogum. E ele foi cortando as cabeças das pessoas, e as pessoas desesperadas, mas não podiam falar, e ele foi cortando, e passou o dia numa grande carnificina. E os sábios do reino, eles se esconderam até o final do dia. Quando o dia acabou, eles chegaram a Ogum e falaram: Ogum, meu pai, nós não podíamos falar com o senhor, porque hoje era um dia santo, era um dia sagrado, era o dia do silêncio. Ogum, ele se encheu de arrependimento, de remorso, e saiu fugido, porque ele tinha matado praticamente todo o seu reinado. E ele correu pelas matas, pegou a sua árvore e enfincou ela na terra, dizendo que daquele dia em diante ele nunca mais usaria a sua espada. Quando ele enfiou a sua espada na terra, a terra se abriu e engoliu Ogum. E aquele dia, depois do arrependimento, né, do real arrependimento, Ogum se tornou um orixá. Por isso que o Ogum, ele é conhecido dentro da Umbanda e dentro do Candomblé como o orixá guerreiro, né, o orixá da guerra, e também como o orixá dos caminhos, tá ok? E aí, como que Ogum entra na Umbanda? Ogum, São Jorge, São Sebastião, aí a gente entra naquela grande confusão que o sincretismo acabou causando dentro da nossa religião, tá? Quem é Ogum dentro da Umbanda? Ogum é São Jorge? São Jorge é Ogum? Ogum é São Sebastião? Lembra quando eu falei da live, quando eu falei do começo da Umbanda, que a gente falou um pouquinho sobre o sincretismo? Quando os negros foram proibidos de cultuar os orixás africanos, eles tiveram que associar os seus orixás a santos católicos, né? Então eles tinham um orixá guerreiro, Ogum, o orixá que carregava uma espada, o orixá que lutava, que enfrentava tudo e todos, ele não tinha medo de nada. Então eles viram lá que existia um santo que estava com uma espada em cima de um cavalo matando um dragão. É Ogum, né? A esse santo foi dado o nome de Ogum, né? Que é São Jorge, que a gente comemora essa semana, dia 23, dia de São Jorge, feriado no Rio de Janeiro e tudo mais. E por consequência, né, por conta do sincretismo, também comemoramos o dia de Ogum, dia 23 de abril, tá? Em algumas outras regiões, Ogum é associado a São Sebastião, né? Principalmente na região da Bahia, né? São Sebastião. Se nós formos pensar, todo santo que era um soldado, todo santo que carrega armas, ele é associado a Ogum, né? São Jorge e São Sebastião são os mais conhecidos, tá? Então, mas por que essa diferença? Bahia, região norte e região sudeste do Brasil. Por que tem essa diferença de São Jorge e São Sebastião? Simples. Na região sudeste, os negros associaram a São Jorge. Na região
Nordeste, eles associaram a São Sebastião. Eles viram características, e às vezes as características não eram nem físicas, eram na história daquele santo, né? Se a gente for fugindo rapidinho do tema, Iansã, ela é associada a Santa Bárbara, porque Santa Bárbara, ela foi morta com um raio. Então, Iansã, Senhora dos Raios, tudo. Então, às vezes, a história também levava as pessoas a associar aquele orixá. Então, simplesmente por isso, né? A história de São Sebastião no Nordeste, ele foi muito mais... eles se identificaram muito mais com a história de Ogum. Quando a história de... Enquanto isso, a história de São Jorge, ela associou muito mais na nossa região sudeste. Tá bom? Vamos tocar um pouquinho enquanto o pessoal fazer as perguntas. Takuri Ogum. E a gente fala um pouquinho de Ogum na Umbanda. Takuri Ogum. É peleja de Ogum, é peleja de Ogum, Continuando a história de Ogum, passou-se então anos, a Umbanda foi formada e os negros candomblecistas começaram a aderir também à Umbanda, e na Umbanda eles começaram a adicionar os santos, a integrar os santos, né, os orixás africanos, à religião até então brasileira, né, exclusiva brasileira. E aí a gente entrou num momento onde na Umbanda, diferente do Candomblé, onde cada médium, ele trabalha com o seu orixá de cabeça, ele não trabalha com outros orixás, na Umbanda começou a se abrir uma nova linha de entidades trabalhadoras, que são os caboclos de orixá, tá? O que são os caboclos de orixá? Eles são entidades, normalmente das matas, são caboclos específicos que trazem a energia do orixá para a terra, né? Uma grande diferença que as pessoas às vezes estranham da Umbanda e do Candomblé é que no Candomblé a pessoa recebe somente o próprio orixá, e aí de repente ele vai na Umbanda e vê que todo mundo recebe Ogum no terreiro, e de repente todo mundo recebe Oxum e depois Xangô. Porque na Umbanda se cultua muito mais os caboclos de orixá. Caboclos de orixá são caboclos que vêm trazendo a energia do seu orixá, vem trazendo a energia de um orixá específico. Então os caboclos de Ogum são caboclos que trazem a energia de Ogum para a terra. Por isso que na Umbanda nós temos o Ogum Sete Ondas, Ogum Beira-Mar, Ogum Iara. Cada um é a energia do Ogum dentro também de um ponto de força, né? Um exemplo, Ogum Beira-Mar é a energia de Ogum que vem junto com a energia da praia, com a energia do mar. Ogum Iara é o Ogum que vem junto com a energia das águas doces, né? Então a gente associa Ogum Beira-Mar a Iemanjá, a gente associa Ogum Iara a Oxum, a gente associa Ogum de Ronda, até mesmo o Exu, né? O Ogum Choroquê, o Ogum Rompimato, a gente associa ele a Oxóssi, tá? Não podemos confundir isso com as qualidades de santo que tem um Candomblé, né? Que são coisas diferentes, são coisas que eu prefiro até deixar para adeptos, sacerdotes de Candomblé, para explicar isso de uma forma bem mais aprofundada. De repente, mais para frente, a gente faz até uma live aí convidando alguém, né, para falar sobre isso. Mas
são coisas diferentes dentro da Umbanda e do Candomblé. Então, os caboclos de orixá, eles não são qualidades de orixá do Candomblé, tá? Por exemplo, um médium dentro da Umbanda, que ele é um filho de Iemanjá, por exemplo, o Ogum dele é um Ogum que vai vir junto com a energia de Iemanjá, né? Poderia ser um Ogum Beiramá, por exemplo, né? Por quê? Porque ele pega a energia do orixá Ogum e a energia do orixá daquela pessoa, né? Do orixá daquele médium, né? Então, é onde traz isso, tá bom? Cada Ogum tem uma característica. Cada Ogum dentro da Umbanda, cada caboclo de orixá, ele tem uma característica em vestimentas, em comportamento, em dança, assim como o caboclo, porque eles são caboclos. Eles são caboclos que trazem a energia de um orixá para o trabalho, né? Então, quando eu chamo os caboclos de Ogum, eu estou pedindo para que os caboclos de Ogum venham até a minha casa, venham até o meu terreiro, para trazer a energia de Ogum. E qual que é a energia de Ogum? É caminho, né? Que ele me dê direcionamento para algo que eu estou buscando, para que ele me ajude a enfrentar as batalhas, né? É esse o direcionamento. Então, quando eu chamo Ogum para minha casa, quando eu chamo o caboclo de Ogum para minha casa, eu estou pedindo esse tipo de energia, a energia da vitória. Eu não estou pedindo guerra, né? Nós não pedimos guerra ao Ogum, nós pedimos guerras vitoriosas, né? Pedimos a vitória nas guerras que nós estamos tendo. Nós estamos pedindo caminhos, direcionamento. Olha, eu estou meio perdido, eu estou precisando mudar o meu caminho, tá? E aí entra o ponto de assim, quais são as entidades que trabalham com Ogum? Normalmente a entidade que trabalha com Ogum é Exu. Por quê? Porque Exu é caminho, tá? Exu é caminho, Exu é a nossa linha de frente nas lutas, né? O Exu, ele responde à linha de Ogum justamente porque ele se afiniza a forma de Exu trabalhar se afiniza muito com as energias de Ogum, né? Exu trabalha no caminho, né? Exu é direcionamento, ele é proteção dentro dos nossos caminhos, e Exu, ele é a nossa linha de frente nas lutas, né? São os nossos guerreiros, os nossos verdadeiros batalhadores. Então essa junção faz com que Exu, ele responda, né? Os Exus de Umbanda respondam para Ogum. Ogum, ele é o orixá regente dos Exus, né? Tanto que tem até cantiga, né? Que fala que Ogum mandou, né? Que quando manda Exu embora, que Ogum mandou, né? Para encerrar, né? Para encerrar, né? Perguntas, mãe Milena? A Cauane perguntou quais são as comidas de Ogum. Comidas de Ogum. As mais comuns que a gente faz para Ogum é a feijoada, né? E também o cará, né? O cará ou inhame, que cada lugar tem um nome, né? Normalmente numa festa de Ogum a gente faz a feijoada, que é uma coisa que todo mundo come, que serve para todo mundo. Não a feijoada em si, o feijão preto, né? Eu posso fazer como entrega o feijão preto, eu posso fazer a feijoada, eu posso fazer o cará, né? Mas para uma festa normalmente a gente usa a feijoada. Para uma entrega a gente pode usar o cará, tudo, mas cada coisa tem cada comida e cada forma que ela é feita, ela vai mudar de acordo com o que a gente está pedindo, né? A Vanessa tem 3 perguntas. Ogum é a força do terreiro? Da minha casa, sim, né? Na minha casa, Ogum é a força da minha casa por conta de como eu sou filho de Ogum, dirigente da casa. Então Ogum, ele é o orixá regente da casa, né? Antes de vir o Caboclo Pedra Preta, antes de vir o Exu Morcego, vem o orixá acima de todos, né? Oxalá sempre, né? Deus acima de todos, e depois vem os orixás. Ogum, ele é o regente, ele é a força da minha casa, ele que dá a fortaleza junto com o Oxum. Mas cada casa tem a sua força, tem o seu orixá que dá a sustentação, né? Dentro da casa. Todos nós temos Ogum? Todos temos caboclos de Ogum, né? O orixá, ele responde, o orixá, ele sempre, a gente fala do candomblé, quando a gente fala do orixá, a gente está falando de candomblé, né? Dentro da Umbanda, nós cultuamos os caboclos de orixá. Quem tem uma predisposição a trabalhar no candomblé, a ter guias que são de Queto, que a gente fala,
Eles vão trabalhar assim com o orixá, né? Mas aí ele vai trabalhar com o orixá Ogum, mas ele vai receber sim o caboclo de Oxum, o caboclo de Xangô, o caboclo de Oxóssi, né? Os caboclos dentro da Umbanda, todos os médios estão aptos a receber o caboclo do orixá. Ou não, não é obrigatório, né? Não é obrigatório, mas ele pode receber, ele está apto a receber um caboclo de orixá. Todo terreiro tem que ter a força de algum? Eu acredito que todo terreiro tem que ter a força de todos os orixás, né? O que muda é que alguns terreiros, alguns terreiros, eles acabam, como que eu posso dizer, materializando aquela força através de um assentamento, através de um ferro, de uma imagem, e alguns terreiros não. Alguns terreiros, eles preferem colocar menos imagens, menos coisas, deixar as suas firmezas um pouco mais escondidas, mas todo terreiro precisa ter a força de todos os orixás. Como ele vai colocar essa força dentro do terreiro, como o sacerdote vai trazer aquela força do Orum para dentro do terreiro, aí é da particularidade de cada guia-chefe que vai orientar. Tá? A Daniela perguntou o que é caboclo de orixá. Então, Dani, como eu estava falando, caboclos de orixás são caboclos que eles trazem a energia do orixá para a terra. Então, são caboclos específicos que trazem a energia, que eles vêm representando o orixá. Eles podem até se comportar como o orixá, a forma de dançar, a forma de se comportar em terra. Alguns não falam, não abrem os olhos, né, não bebem, não fumam, mas outros caboclos de orixá, eles vêm, eles bebem, eles fumam, eles conversam, né, mas eles vêm exclusivamente para trazer a energia do orixá. Tá certo? Tá, um pouquinho. Atacure algum. Ogum é meu pai. Lá vem algum em seu cavalo, com sua espada e sua lança na mão. O campo é largo, deixa correr. Vamos saravá, algum mexer. Lá vem Ogum em seu cavalo, com sua lança e sua espada na mão. O campo é largo, deixa correr. Vamos saravá, Ogum mexer. Lá vem algum em seu cavalo, com sua espada e sua lança na mão. O campo é largo, deixa correr. Vamos saravá, algum mexer. O campo é largo, deixa correr. Vamos saravá, algum mexer. Só nosso pai Ogum. Falando um pouquinho das coisas de Ogum, fora a comida. Ogum, bebida do Ogum, a cerveja, né? Ogum, a gente entrega a cerveja para Ogum, né? A cerveja clara, a cerveja amarela, né? Não a cerveja preta. A erva de Ogum, a espada de São Jorge, pata de vaca, são ervas de Ogum. As cores de Ogum: azul, o vermelho, né? Alguns Oguns gostam do azul, outros gostam do vermelho. Que Ogum abençoe, Aninha. Isso aí depende muito de cada Ogum, né? A vela que ele vai usar, né? Alguns médios eles se sentem muito mais à vontade com a vela vermelha. Outros médios se sentem à vontade com a vela azul. Isso eu deixo muito à vontade para cada médium trazer a intuição, né, do que o seu orixá quer, né, do que o seu Ogum traz aí, né, do seu caboclo de orixá traz, tá? Como eu disse, o caboclo de orixá, ele pode falar, o caboclo de orixá, ele pode abrir os olhos, ele pode beber, ele pode fumar um charuto, né? O Ogum gosta muito do charuto, isso é normal, isso é totalmente normal dentro da Umbanda, quando a gente está falando de caboclo de orixá. O orixá do candomblé, ele já não tem esse comportamento, né? O orixá do candomblé, você não vê ele fumando, bebendo, né? Não é normal você ver, não é comum você ver isso dentro das roças de candomblé.
Dentro da Umbanda, quando você vê, você não confunda. A gente está falando de caboclos de orixá que estão em terra, certo? Alguma pergunta? Mais alguma coisa? Eu acho que o Thiago tinha falado para mim, perguntado um pouquinho sobre Ogum Choroquê. O Ogum Choroquê, ele já não é um caboclo de orixá, ele é um orixá, né? É uma qualidade do orixá Ogum, né? Uma qualidade de um Ogum que anda junto com o Exu, tá? Então, quando a gente fala em Ogum Choroquê, a gente tá falando do candomblé. É uma qualidade dele do candomblé. Ah, pai, mas pode o meu orixá ser de candomblé e estar na Umbanda? Sim, pode, ele pode. Se ele aceita aquela casa para trabalhar, se ele aceita que aquilo é um bom caminho para o médium, ele pode sim aceitar, tá? E ele vai trabalhar muito bem, que nem tá aqui o Ogan Eric, que trabalha há muito tempo na Umbanda, tendo um orixá de candomblé na cabeça. E nem pensa no candomblé. E foge do candomblé, né? Mãe Milena também trabalha na Umbanda há muito tempo, que ela tá aqui, viu, gente? Hoje ela tá aqui do ladinho, aqui, ó, vendo as perguntas, me ajudando aqui. A Mãe Milena, que trabalha há muito tempo na Umbanda também, e aí tem o orixá de candomblé na cabeça. O orixá aceita, trabalha, né? Pode ter na mesma casa médiums que tem orixá e médiums que trabalham com caboclo? Sim. Eu posso ter um médium que está incorporado com um orixá e eu posso ter um outro médium que está trabalhando com o caboclo de orixá. Porque, por exemplo, vamos colocar na minha casa hoje o pai Daniel de Oxóssi, quando a gente canta para Oxóssi, ele vai incorporar o orixá Oxóssi, porque ele é de Oxóssi, né? Já um outro médium que não é de Oxóssi, não tem um orixá Oxóssi na cabeça, ele vai receber, se receber, porque também não é obrigatório, ele vai receber um caboclo de Oxóssi, né? Ou o próprio caboclo, né? Entendeu? Então, se eu trabalho, eu não incorporo o caboclo de Ogum, eu incorporo o meu orixá Ogum. Mas se cantar para Oxóssi, eu vou incorporar um caboclo. Se cantar para Iemanjá, eu vou incorporar uma cabocla de Iemanjá, não o orixá. Tá certo? E aproveitando esse gancho, uma pessoa que incorpora Ogum, ele pode também incorporar um caboclo de Ogum, ou já que ele já tem um Ogum de cabeça, é só esse que responde? Olha, é muito raro, porque se ele trabalha já com o orixá Ogum, não tem o porquê o orixá soltar um caboclo de orixá, né? Porque assim, por que eu vou mandar alguém levar a energia se eu já sou a própria energia, né? Porque o nosso orixá, ele está dentro de nós, né? O nosso orixá, ele se manifesta ele se manifesta de dentro para fora. Então nós já temos a energia do nosso orixá. Então eu não preciso trazer a energia de um caboclo de orixá, trazer a energia de fora para nós, entendeu? Então é muito raro alguém que seja do orixá incorporar um caboclo de orixá, mas não impossível, tá? A filha Camila quer saber quais as características dos filhos de Ogum. Eu vou falar, eu ia falar assim, vou deixar a Mãe Milena falar quais são as características, mas é melhor não, é melhor eu falar, né? O filho de Ogum, ele costuma ser língua solta mesmo de falar, ele não mede muitas palavras, ele é uma pessoa que ele fala, ele é, às vezes, muito ríspido com a palavra. Se ele gosta muito, mas se ele não gosta, ele fala na cara que ele não gosta, ele é muito transparente, né? Até demais, e isso acaba sendo um grande problema. Um filho de Ogum está sempre envolvido em batalhas, né? Ele sempre estará envolvido em batalhas. Ele sai de uma batalha e entra em outras batalhas. Ele sai de uma batalha e ele entra em outras batalhas. Então, ele está sempre envolto disso. Filhos de orixás guerreiros, como Ogum, Yansan, Xangô, é raro viver momentos de paz e tranquilidade. Eles sempre estão pulando de uma batalha para outra. Filho de Ogum, ele abraça muito a briga dos outros, ele compra muito a briga dos outros, ele traz muitas dores dos outros para ele. E sim, filho de Ogum normalmente é doido, né? As pessoas falam, filho de Ogum é doido, ele acaba sendo uma pessoa meio perturbada da cabeça, viu? Posso falar com propriedade, né? O Renan está perguntando por que não podemos falar Patacori. Patacori significa corte as cabeças, Ogum.
E existem muitos terreiros que é a mesma forma, pelo mesmo motivo que muitos terreiros falam que a gente não deve pedir justiça a Xangô, a gente não deve pedir para que Ogum corte as cabeças, porque ele não mede qual cabeça ele vai cortar. Quando ele começa a cortar, ele vai cortando todas as cabeças. Então, algumas casas, elas pedem que os médiuns não louvem a Ogum falando Patacori, né? Porque é uma saudação que você está saudando, você está pedindo para Ogum, né? Corte as cabeças, arranque as cabeças, né? Então, algumas casas elas não gostam. Eu, particularmente, eu uso muito essa saudação, tá? Mas é mais por esse motivo. Já eu não peço justiça para Xangô, né? Eu oriento todos os filhos que a gente não deve pedir justiça a Xangô. Mas, para mim, não tem problema de pedir para Ogum cortar as cabeças, não. Tá? Eu acho que é só isso hoje, né? Ó, tá vendo que o pessoal aí que convive com algumas pessoas de Ogum concordam aí com as características dos filhos de Ogum, né? Você concorda, Eric? Bastante. Bastante. Uma dúvida sobre. Para mim, que tem cabeça meia de Ogum Choroquê, eu já ouvi falar que todo mundo que é dessa linha de Choroquê vem carregado de algum vício e sempre tem um tempo da lua, dos 12 meses, que acaba fazendo alguma merda, entre aspas. Na verdade é porque assim, o Ogum Choroquê, ele é o Ogum que anda com Exu. E Exu, para algumas casas, para algumas doutrinas, é o pai do vício, é o pai do... Exu, ele trabalha sempre naquilo, né? Como a gente falou sobre Exu, sobre o negativo, tudo... o Exu, ele é do vício, ele é do negativo, então ele acaba dando essa característica pro filho. Então eles falam mesmo que quem é de Ogum Choroquê, quem é de Exu, tem tendência a vícios. Tem tendência a vícios não significa que é uma justificativa. Tem tendência. Você pode não ser do orixá e ter tendência a vícios, né? Mas... Assim como pode ser do orixá e também não ter ele, somente... Exatamente. Você pode ter o orixá na cabeça e não ter tendência àquilo, né? Você ter tendência não quer dizer que você vai ter o vício. Exatamente. Porque eu tenho tendência a ter câncer, eu posso morrer de infarto. Entendeu? A ter tendência não quer dizer que você vai ter um vício. Que não é o seu caso, mas é o caso de outras pessoas, não necessariamente. E vamos lembrar que vício, ele é de tudo. Desde o vício do celular, ao chocolate, à bebida, à droga. A tendência ao vício é a tendência ao vício, né? Às vezes a pessoa fala assim, fulano entrou na droga porque é do Exu. Mas ciclano se mata de comer chocolate é do Exu, mas aquele é bonzinho. Não, ele tá no mesmo vício, entendeu? É a mesma coisa, isso não muda, tá? Então, mas também é característica do orixá. A gente tem que tomar muito cuidado, porque antigamente as pessoas usavam muito isso como lei, né? O filho de Logum Edé, ele era 6 meses homem, 6 meses mulher. O filho de Oxumaré era cobra, sabe? Então, assim, são características, mas não é regra. Não é regra, né? E tem todo o histórico da pessoa, tem toda a criação da pessoa, e existe todo um contexto para dizer o que aquela pessoa ela é no dia a dia, né? Já não existe mais não temos mais aquela coisa onde assim, toda mulher que fala pelos cotovelos é filha de Ansan. Hoje não, hoje eu posso ter uma filha de Iemanjá que fala pelos cotovelos. Tá errado o orixá? Não, né? É comum, né? A gente acha características comuns a um orixá, mas que nem a Cleide colocou aí, que Xangô não fica atrás. Por quê? Não são características exclusivas de Ogum, mas são características do Ogum. E de outros orixás, né? Chegou algumas coisas, viu? A Bianca tá falando que ela tem uma em casa. Uma Ogum Choroquê em casa, que é de lua. Isso eu sei porque em casa também tem um. Eu sou de lua. Isso aí não é só Choroquê, não. Choroquê. A Bruna tá perguntando, só jogando búzios, eu sei que orixá eu tenho? Os orixás que eu... Quando a gente fala em orixá, a gente está falando em candomblé, a gente está falando em jogo de búzios. Na Umbanda, nós usamos outros artifícios, né? Na Umbanda, nós usamos as características
algumas coisas. A gente vai analisando o filho com o tempo, né? O candomblé você vai um dia, joga, pronto, tá lá, o seu orixá é esse. Na Umbanda, a gente vai pegando características, a gente vai pegando algumas coisas do orixá, das entidades, porque as entidades também elas vão trazendo com o tempo, com o desenvolvimento do médium, as entidades elas vão começando a trazer quem é o pai e a mãe de cabeça daquele médium. E aí a gente vai confirmando através de banhos, através de alguns trabalhos fechados que a gente faz, chamando as entidades, chamando os orixás, o comportamento do orixá quando ele está em terra, a gente consegue ver se é um caboclo de orixá, se é um orixá, mas tudo isso é com o tempo, né? Conforme a gente vai conhecendo as entidades, conhecendo os guias, a gente consegue já entender quem é o orixá daquele médium, e aí a gente vai testando mesmo de uma forma, através de toques, de músicas, de pontos, vendo como ele responde, como ele se comporta num ponto. É assim que a gente vai trabalhando para entender quem é o orixá. O Daniel tá perguntando, pai, por que tem algumas casas que na porteira tem mariô? O que significa o mariô para Ogum? O mariô é a roupa de Ogum, né? Existe uma cantiga de Ogum em Yorubá, que a tradução diz que é Ogum aquele que não tinha roupa e se vestiu com o mariô, aquele que não tinha água para se banhar e se banhou com sangue, né? Ogum ajô e mariô, alá corum ajô e mariô. O mariô é a veste de Ogum, né? A roupa que ele vestia para ir para a guerra, tá? Então, quando a gente coloca o mariô na porta, a gente está falando que Ogum habita aquela casa, né? Então a gente está falando para os inimigos que Ogum habita aquela casa. Então se eles forem entrar naquela casa, eles vão arrumar briga, né? A Miriam está perguntando, o orixá é como signo? Cada um tem o seu com características diferentes? Sim. Cada um tem o seu orixá. Cada orixá tem uma característica. O casal que forma a cabeça do médium muda também as características do médium. Então, a gente fala, eu sou filho de Ogum, eu tenho as minhas características, mas eu não sou só filho de Ogum, eu sou filho de Ogum e de Oxum. Então, essa junção muda também as minhas características, né? Então, cada um tem uma característica diferente, tá? É praticamente como o signo, é que o signo é meio que tabelado. O orixá tem algumas atenuantes, algumas coisas que mudam aí nisso, tá? A Edna está perguntando, quem é filho de Exu na Umbanda é filho de Ogum? Uma vez que na Umbanda não se tem orixá Exu? Então, Edna, isso era até alguns anos atrás, sim, né? Quando se falava em filho de Exu, não, é de Ogum, porque não se cultuava. A Umbanda ela não via Exu como orixá. A Umbanda ela não... já era sabido que existia o orixá Exu, porque quem frequentava um pouco mais de candomblé sabia que existia o orixá Exu, mas dentro da Umbanda o orixá Exu não era visto. E com o tempo agora, nós sabemos que não são somente 7 orixás, que são muito mais orixás, e esses orixás estão entrando. Lembra quando foi falado na live sobre o início da Umbanda? Que com o tempo, outras linhas foram se agregando à religião. Orixás também, com o tempo eles foram se agregando à religião. Os orixás foram entrando, né? Foram tomando conta aí da religião. Então, até então eu tinha 2, 3 orixás, de repente apareceu outro, e assim eles vão entrando dentro da religião. Então, hoje, um filho de Exu na minha casa, ele é filho de Exu, né? Não tem mais isso de, não, a gente não vai tratar como Ogum. Não tem mais essa necessidade. Tá? A Cleide. Pai, por que eles disputam a coroa? Filho, eles não disputam coroa. Eles têm cada um seu espaço. Eles já estão dentro da coroa. A coroa já está lá. O orixá ele já está na cabeça do médium, né? Ele não vai sair dali. O que acontece muitas vezes, como eu costumo dizer que o orixá ele é uma criança, né? O orixá ele é uma criança pequena. Uma criança pequena, se eu tenho um brinquedo só para 2 crianças, o que vai acontecer? Elas vão brigar
para brincar, porque elas querem, mas cada um tem o seu espaço. Então cabe a nós dirigentes mostrar a eles que cada um tem o seu espaço, tem a sua vez, tem o seu momento, né? Então aí quando a gente consegue mostrar isso pro orixá, acaba esse negócio acaba esse negócio de disputar uma coroa. Não, cada um tem o seu momento, né? Então não precisa aquela, não, eu quero agora, porque eles não sabem quando eles vão ter. Mas a partir do momento que a gente sabe que existe 2 orixás na cabeça de um filho e a gente trabalha isso, olha, hoje a gente vai trabalhar com tal orixá, amanhã a gente vai trabalhar com outro orixá, eles param com essa disputa, porque eles entendem que cada um tem a sua hora, tá bom? Vamos cantar mais um pouquinho para encerrar? Aproveitando o gancho de orixá ser tipo um menino, né? Algum menino é Caiçara, é do Lagedo. A Caiçara é do Lagedo. Algum menino é Caiçara, é do Lagedo. A Caiçara é do Lagedo. Algum menino é Caiçara, é do Lagedo. A Caiçara é do Lagedo. Algum menino é Caiçara, é do Lagedo. Caiçara é do Lagedo. Algum menino é Caiçara, é do Lagedo. Caiçara é do Lagedo. Caiçara é do Lagedo. Ogum, olha as estradas, olha eu, senhor Ogum. Ogum das encruzilhadas. Ogum, olha as estradas, olha eu, senhor Ogum. Das encruzilhadas. Senhor Ogum, Senhor Ogum, quem manda a estrada, senhor Ogum. Senhor Ogum, olha eu, Senhor Ogum. A Bianca perguntou que ela é filha de Ogunté com Xangô. E se ela pode ser considerada filha de Ogum. Não, filha. Ogunté é Iemanjá. Ogunté é Iemanjá. Aí a gente entra naquilo que a gente está falando de qualidade, né? Ogunté é uma Iemanjá que guerreou junto com Ogum. Então é uma Iemanjá que ela tem algumas características, alguns gostos de Ogum, né? Então ela tem a espada do Ogum, ela usa algumas cores que são do Ogum, existem algumas comidas dela que ela gosta que também são iguais a de Ogum, mas ela é Iemanjá, entendeu? Então você é filha de Iemanjá com Xangô, né? Qual é a qualidade da sua Iemanjá? Eu sou de Ogunté, mas eu sou filha de Iemanjá. Tá? A Priscila quer saber um pouco de Ogum Megê. Eu tava vendo aqui, para não falar besteira, porque eu sempre confundo nos Ogum Megê, Ogum Maruê, né? Só para ver aqui. A Aninha tá pedindo a bênção. A bênção, irmã, a bênção. Tá. O Ogum Megê é o Ogum que quebra a feitiçaria, lembrei. É o Ogum que trabalha muito voltado para a parte da feitiçaria, por parte das energias negativas, né? É o Ogum que trabalha correndo gira nas almas, é o Ogum que vem em paralelo às almas, né? Então, quando a gente tem trabalhos aí que estão nos cercando de feitiçaria, é o Ogum que é muito chamado dentro da Umbanda, né? Trabalhos com Ogum Megê é sempre muito focada nisso. Há pessoas que estão sendo vítimas de ataques de energias negativas, né? Então, é um pouquinho disso aí, tá? Bom, gente, a gente já estourou bem do nosso horário, né? É um assunto que, se deixar, a gente vai até amanhã. Eu fico muito contente aí com vocês aí. A Val entrou agora. Boa noite, Val. Yansan de Bali
Bom, a Yansan de Bala é a Yansan do cemitério, né? A Yansan também que trabalha na linha das almas, tá? Eu vou entrar ainda falando um pouquinho de cada orixá, tudo, né? Então, conforme a gente vai fazendo a nossa live assim, cada live a gente vai abordar um orixá diferente, tá? Mas a Yansan de Bali, ela é a Yansan das almas, tá? É uma Yansan que trabalha resgatando aí os espíritos, né? Que trabalha com o seu yokerê, com o seu chicotinho, né? De crina de cavalo, né? Guiando as almas para o caminho correto, tá bom? Mas vai acompanhando a gente que a gente vai falando um pouquinho. Fala, tio Vagninho! Né? Que a gente vai falando um pouquinho aí sobre cada orixá. Gente, deixe suas sugestões, vão mandando mensagem aí no Face, falando o que vocês querem falar, qual assunto vocês querem ouvir, para a gente poder se preparar, trabalhar com isso, tá? Para a gente poder trazer aí um material legal para vocês, tá bom? Que essa semana Ogum traga vitórias, traga guerras vitoriosas, que Ogum abra os caminhos de todos, que Ogum possa vencer as batalhas por nós, possa nos dar força para vencer as batalhas, né? Que Ogum, ele traga também o alimento, né? Que ele traga a prosperidade, né? Que ele nos ensine, né? Que ele nos dê ferramentas para ir atrás dos nossos objetivos, tá? Que meu Pai Ogum possa abençoar todos, possa dar força para todos, que seja uma semana de luz, de força. Não esqueça aí, dia 23, para quem puder aí acender uma vela branca, azul ou vermelha, colocar uma cerveja do lado, né? Quem puder cozinhar um feijãozinho preto, colocar um pouquinho para Ogum aí dia 23, né? Pedindo força, tá bom? Ogum era o orixá que tinha medo da morte também, ele fugia da morte, né? Junto com Xangô, e os dois não eram muito fã da morte não, né? Então também vamos pedir um pouquinho aí para Ogum aí também nos afastar da morte, né? Vencer as batalhas para poder fugir da morte. Tem muita coisa para falar de Ogum, mas a gente vai falando aos poucos aí, tá bom? Que meu Pai abençoe muito todos vocês, que Exu possa proteger todos vocês, tá bom? Axé, meus irmãos. Axé. Hã? Ogum primeiro, canta um pouco. Ogum, oiá, 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 é de Megê, Ogum, oiá, 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 é de Megê. Ogum, oiá, é de Megê, Patagura, Ogum, Megê, Ogum, oiá, Ogum, oiá, é de Megê. Ogum, oiá, 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 Ogum, oiá, é de Megê. Patagura, Ogum, Ogum, oiá, Ogum, oiá, é de Megê. Ogum, oiá, 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 Ogum, oiá, é de Megê, Patagura, Ogum de Ronda, Ogum, Oiá, 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 é de Megê, Ogum, oiá, 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 é de Megê. Ogum, oiá, é de Megê, chora pelo Megê, Ogum, oiá, 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 é de Megê, Ogum, oiá, 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 É de Megê. Ogum, oiá, é de Megê, Patagura, Ogum. Ah, nosso Pai Ogum, salve o fechamento dos trabalhos. É dia, é tarde, é noite, é madrugada. É garantia que... Você não sou? Abra os caminhos, seu Exu da estrada. Laroê, grande rei, flor saudar. Abra os caminhos, seu Exu da estrada. Laroê, grande rei, flor saudar. É dia, é tarde, é noite, é madrugada. É garantia que vamos passar. Abre os caminhos, seu Exu da estrada. Laroê, grande rei, flor saudar. Abre os caminhos, seu Exu da estrada. Laroê, grande rei, flor saudar. Fechado agora, Aberto hoje, amanhã e sempre, que assim seja. e assim será. Que possamos ir em paz na fé de Ogum e na proteção de Exu. Falou, gente. Boa semana pra vocês. Até mais, hein?